Olá, eu sou o Flávio Cunha, da loja hibromelias.com.br. Eu sou produtor, colecionador de bromélias e paisagista. Nesse vídeo eu vou te mostrar os tipos e materiais que são usados na fabricação de potes de mudas e de vaso. Esse é um tipo, esse é outro tipo e esse é outro tipo. Eu vou falar um pouco de cada um para que você tenha um pouco mais de conhecimento de todo o mercado que envolve a produção de plantas e flores. No mercado, ao longo dos 15 anos que eu sou produtor de plantas, entre várias outras indústrias fornecedoras, eu encontrei na Nutriplan uma parceria mais tranquila, mais forte. Eu sou muito bem assessorado e assistido lá pelo Paulo Donato, pelo Flávio Laudares, que estão sempre comigo, me dão dicas, informações sobre a qualidade, sobre outros produtores, sobre às vezes alguma coisa nova que eles porque eles estão sempre viajando em contato com outros produtores, então eles sempre me trazem informações. E eu vou mostrar os 3 tipos de materiais que hoje são usados na produção desses potes de muda, potes de vaso, e que você compra uma planta e leva para sua casa. E nós aqui usamos os produtos deles já há bastante tempo, né? O custo-benefício é muito importante para a gente que é produtor, que compra em volume, em grande escala, né? E a qualidade também é muito boa. Eu vou colocar então, vou mostrar uns 3 tipos apenas, mas que eu espero que dê uma ideia. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um, para não ficar um vídeo muito longo e cansativo. Esse é um vaso bastante comum, que a grande maioria das compras que você faz, você sempre vai levar a planta nesse tipo de plástico. É um plástico mais duro, né? Como todos eles são derivados de petróleo, né? E esse vaso, ele é um vaso injetado. O processo de produção dele é de injeção, né? Existe o molde e vem uma máquina, uma injetora, que vai pegar o plástico pequeno chamado pellet, e ele vem com aquilo, ele derrete, entra numa máquina como se fosse uma seringa, e sobre injeção, sob bastante pressão e temperatura, ele é moldado e é feito esse vaso, ele fica formado conforme o molde que está lá. Então ele é um vaso injetado, o plástico é injetado no molde. É um vaso mais comum que a gente encontra para todo lado. Esse é um processo desses vasos. Um detalhe importante que sempre é bom falar, que a Nutriplan tem um processo de reciclagem muito bacana. A Nutriplan sai com seus caminhões frota própria para distribuir pelo Brasil inteiro. Na volta, eles já passam em alguns pontos chaves e recolhe o plástico de cooperativas, de catadores. E esse material, esse plástico que é coletado, volta para a fábrica no Paraná, e lá ele é separado e ele vai ser reciclado, e de acordo com a produção de cada material, eles são usados para fazer os vasos. Esse é injetado. Esse é um pote de muda, nós chamamos, né, de emborrachado ou de plástico mole. Ele é também de polietileno, polipropileno, e esse vaso ele é feito no sopro. A máquina sopra, o plástico é derretido, o material é derretido, a máquina sopra um ar quente nele e ele então toma a forma no molde do vaso. Então esse vaso ele é feito dessa forma, ele é feito no sopro, ele é muito usado, ou praticamente ele é usado só para a produção de mudas. Normalmente são os produtores, é muito usado, produção de árvores nativas, plantas para paisagismo. Quando você vai comprar um buchinho, vai comprar um ipê, vai comprar uma muda de frutífera, uma laranja, mexerica, sempre a grande maioria são plantados nesses potes de muda que são emborrachados. Então esse aqui é feito no sopro. Esse vaso é o vaso que eu mais uso aqui na minha produção, pelo fato de ser mais leve.
ele quase não tem peso, ele é levíssimo, ele é mole também, flexível, ele não quebra, ele não estraga. E esse vaso, ele tem uma vantagem para a gente, que é o custo, né? Porque o processo de fabricação dele, vamos falar assim, é numa escala maior. Esse vaso, ele é feito num processo chamado termoformagem ou termomoldagem. Ele é formado também a quente, como todo processo de plásticos, né? Também derivado de petróleo. E esse vaso, ele é produzido com um material reciclado, que vai fazer uma bobina, né, que fica aquele rolo como se fosse um rolo de tecido, e esse rolo de tecido, esse material, essa bobina, ele entra dentro de uma máquina, né, aquecida, e tem vários estágios dentro da máquina, e no final do processo sai o vaso já, o produto, já contando em quantidades que já foram ajustadas na máquina. Então vai sair em pacotes, em montes, em grupos de 100, 150, 200 vasos em cada moldagem. É um vaso, é uma tecnologia alemã. No Brasil só a Nutriplan produz esse material. Ele tem um fundo com 3 camadas, ele tem um processo um pouco mais resistente no fundo. Tem os desenhos aqui para drenagem, como todos os outros, né? Esses desenhos são para ajudar na drenagem do vaso, e o fundo dele é um fundo mais resistente, são 3 camadas, e é o vaso que a gente mais usa. Só a Nutriplan produz, uma tecnologia alemã, isso na Europa só se usa esse material hoje, só se usa isso, né? E tem uma diferença também, que eu estava me esquecendo de falar, que vale a pena, que existem plásticos reciclados de 2 formas, né? Existe o plástico virgem, né, que você compra o pelletzinho virgem, e existe o reciclado, que é o grande negócio, é a reciclagem. E tem uma diferença muito grande entre o processo que a Nutriplan produz e outros fabricantes. O Flávio me explicou bastante sobre isso, ele sempre está aqui, e eu vou te mostrar em alguns segundos. Como eu estava dizendo, o plástico reciclado, para ele durar mais, ele não pode ser misturado. Por exemplo, uma tampinha de uma garrafa PET com uma vasilha que transportou um líquido, por exemplo. Isso vai enfraquecer a vida útil do plástico, do vaso, do produto final. Então esses produtos, eles precisam ser selecionados quando chega na reciclagem, pelo tipo de plástico. O plástico que chega de uma garrafa, o plástico que é PET, o plástico que chega de uma tampa, o plástico que chega de um saco plástico, lá na Nutriplan eles têm esse processo de separação, não se mistura o plástico. Então o plástico fica, o produto, o material, ele fica todo uniforme. Em toda a sua composição, em toda a sua produção, o plástico que está sendo reciclado é sempre do mesmo tipo. E isso faz uma diferença para a gente, para nós produtores, né, que é muito grande, é a qualidade do vaso. Porque eu vou plantar uma muda de bromélia aqui e às vezes ele vai ficar 4, 5 anos aqui, até o ponto de venda. E se eu ponho num produto, num vaso, num material às vezes mais simples, um material mais fraco, vamos falar assim, o que vai acontecer? Ele não dura 4 anos na minha mão, 4, 5 anos na minha mão. E outra coisa, eu vou tirar, vou vender a planta e a gente reutiliza o vaso. A gente reutiliza. Então é preciso que esse vaso tenha qualidade e durabilidade para nós. Esse vaso termomoldado, ele além de ter durabilidade, maleabilidade, ele tem leveza, né? Porque nós trabalhamos assim com bandejas carregando 8, 10 vasos de cada vez. Eu não saio carregando um vaso só. Nós botamos eles em caixa, transplantou, botou a muda e ele vai para o local lá onde vai ficar a planta. São 8, 10 vasos. Ajuda bastante no peso. Então esse é um diferencial muito grande, razão pela qual eu uso esses produtos termomoldados da Nutriplan. Eu espero que você tenha gostado,
porque a intenção de fazer esse filme é levar um pouco mais de conhecimento técnico na hora de você fazer a sua planta, sua compra da sua planta, ou ter um pouco mais de conhecimento sobre esse mercado de produção e venda de flores e plantas. A ideia é te levar um pouco mais de conhecimento. E espero que você tenha gostado. Se você gostou, dê o like, marque lá a mãozinha. Se não gostou também, marque a mãozinha. Coloque suas críticas, sugestões, seus comentários, participe, interaja conosco para que a gente possa estar sempre trazendo novas informações, né? Junte-se a nós em nossas redes sociais, @Hidromelias Loja Online. Você nos segue no Instagram, no Facebook e no YouTube. Obrigado.